Vídeo de pós-jogo, porque após as partidas eu tenho um outro compromisso profissional, ainda bem, mas eu não poderia deixar de passar aqui para falar sobre esse jogo do Flamengo diante do Criciúma. Uma vitória de virada, Flamengo não consegue virar muitos marcadores depois que sai atrás no placar, apenas uma vez com o técnico Tite, que foi justamente contra o Vasco, naquela goleada por 6-1, mas diante do Criciúma, o Flamengo conseguiu a virada no marcador, teve pênalti perdido, teve lance polêmico em um pênalti que o Gabigol acabou marcando. Foi um lance extremamente polêmico, ninguém conhecia basicamente a regra, muito menos o jogador do Criciúma que cometeu a penalidade máxima. A gente vai falar sobre muita coisa que aconteceu nesse jogo entre Flamengo e Criciúma lá no estádio Mané Garrincha, e tem também novo auxiliar chegando ao Flamengo para fazer parte da comissão técnica do Tite. É isso mesmo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Galera, vamos começar falando desse novo auxiliar chegando ao Flamengo. Matéria do GE, Flamengo acerta com Vinícius Bergantin para ser auxiliar de Tite. Vinícius Bergantin acertou com o Flamengo para ser auxiliar na comissão técnica do Tite. O treinador está na Ferroviária e fará o último jogo dele pelo clube de Araraquara na tarde desse sábado, contra o São Bernardo pela Série C. O time é o único invicto da terceira divisão nacional e tem a melhor defesa da competição, com 5 gols sofridos em 13 jogos. Foram 8 partidas em sequência sem ser vazado. No ano, a Ferroviária de Bergantin sofreu apenas uma derrota, ainda na primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista. A consistência defensiva foi o que agradou a Tite e as negociações foram abertas há cerca de 10 dias, quando o Flamengo começou a procurar um profissional que cuidasse dos treinos defensivos do elenco. Ninguém deixará a comissão técnica do rubro-negro com a chegada de Bergantin. O técnico da Ferroviária foi zagueiro da Bundesliga por 8 anos com a camisa do Hannover 96, o que também despertou o interesse do técnico do Flamengo. No Brasil, ele atuou no Ituano e foi atleta do atual massagista do Flamengo, Fernando Munhoz, além de ter jogador do São Caetano, Gama e Guaratinguetá. Então tá aí, boa sorte a esse novo profissional lá na comissão técnica do Tite. Se o Tite pediu, eu acho justo a diretoria atender, até porque setor defensivo tem sido um problema para o Flamengo, sobretudo em jogadas aéreas. O Flamengo vem sofrendo muitos gols em jogadas aéreas e precisa trabalhar isso. Se esse é o forte do Bergantin, bola dentro da diretoria do Flamengo ao contratar esse profissional a pedido do técnico Tite. Flamengo Criciúma, pessoal, o jogo acabou de acabar, o Flamengo venceu por 2-1 de virada. Eu vou ser sincero, antes de falar do jogo, não podemos deixar de comentar o gramado do estádio Mané Garrincha. É um absurdo o departamento de futebol do Flamengo levar esse jogo para o estádio Mané Garrincha. Por quê? Me deu um motivo, aquele gramado horrível. O Flamengo tinha a chance de mandar em qualquer estádio do Brasil, ou pelo menos tentar mandar, tem a questão da logística, mas se já ia viajar mesmo para Brasília, poderia viajar para outro lugar e jogar num gramado extremamente melhor. Porque o gramado do Mané Garrincha conseguiu estar pior do que o gramado do Maracanã. A verdade é essa. E atrapalhou demais o desempenho da equipe do Flamengo. Dito isso, vamos falar sobre a parte coletiva. De fato, o time não jogou bem no primeiro tempo e nem no segundo tempo. Coletivamente falando, o time teve uma queda de rendimento. Se a gente for levar em consideração que ainda tinha os reforços caseiros, digamos assim, dos uruguaios, Arrascaeta e De La Cruz, que não fizeram um bom jogo. Mas eu acho que não fizeram um bom jogo muito por conta do gramado. Gente, o gramado, a bola quicava, saía terra, levantava terra. E aí, ainda no primeiro tempo, o Criciúma conseguiu achar um gol numa bobeada do setor defensivo do Flamengo. A verdade é essa. O Rossi ainda conseguiu fazer 2 grandes defesas e a bola sobrou para o Rodrigo abrir o placar para o Criciúma. No segundo tempo, o Tite fez alterações, alguns jogadores entraram. O Vinha, na minha opinião, tem que ser titular. Novamente, o Ayrton Lucas sofrendo muito na parte defensiva. Não dá, toda jogada no lado esquerdo é nas costas do Ayrton Lucas. O Vinha tem que se tornar titular nesse time do Flamengo, pelo menos na minha visão. Entrou Gabigol, o Pedro teve a oportunidade de empatar o jogo
e acabou desperdiçando uma penalidade máxima, bateu muito mal, mas pênalti não é o forte do Pedro, ó, há muito tempo. Inclusive, nas últimas batidas do Pedro, ele já tinha batido mal e ele estava dando sorte, que a bola estava entrando. Dessa vez, o goleiro do Criciúma fez uma boa leitura do atacante e conseguiu defender. Mas o Pedro vive um ano muito iluminado. É tão iluminado que ele conseguiu empatar o jogo para o Flamengo aos 30 minutos do segundo tempo. De lá para cá, dos 30 minutos em diante, o Flamengo pressionou demais o Criciúma, muito, o tempo todo, foi para cima. Mas naquela base do vai para cima, sem organização tática. O Gabigol entrou. E aí, aos 40 do segundo tempo, eis que o Barreto, jogador do Criciúma, de maneira extremamente infantil, juvenil, para não falar uma outra palavra, o que aconteceu? Flamengo no ataque dentro da área do Criciúma. Tinham duas bolas no campo, porque o torcedor jogou uma bola no campo. Obviamente não queria atrapalhar o jogo, mas acabou, entre aspas, atrapalhando. O Barreto viu uma bola, o que ele fez? Ele chutou a bola em cima da bola que estava com o jogador do Flamengo, dentro da área do Criciúma. Isso, pela regra, pelo menos o que falaram na transmissão no Premier, isso é pênalti. Eu nunca tinha visto isso. Eu acho que muita gente nunca tinha visto isso. Mas, pela regra, isso é pênalti. O árbitro tem que dar a penalidade máxima. E ele agiu de maneira correta. Os jogadores do Criciúma se revoltaram após o jogo, foram para cima do árbitro, mas regra é regra, não tem jeito. Recentemente, um jogador do Juventude foi expulso porque ele, entre aspas, defendeu o adversário dele porque um torcedor do Internacional invadiu o campo para poder agredir um atleta do Internacional. Ele foi segurar o torcedor partiu para cima dele, ele, entre aspas, agrediu o torcedor para se defender e acabou sendo expulso. Eu achei um absurdo, mas estava na regra. E nesse caso do Criciúma não tem nenhum outro absurdo, regra é regra. Os jogadores do Criciúma têm que ficarem revoltados com o Barreto. O treinador do Criciúma tem que ficar revoltado com o Barreto, com o jogador dele. Porque não pode cometer um pênalti como esse, extremamente infantil, mas cometeu por quê? Por falta de conhecimento da regra. Esse é o grande problema. Muitos jogadores entram em campo sem ter noção da regra, sem ter noção do que está escrito. E se está escrito, o pênalti tem que ser marcado. Aí o Gabigol pegou a bola aos 43 do segundo tempo, foi lá, bateu super bem e virou o placar, tirou a camisa, levou o cartão amarelo. Um gol extremamente importante para o Flamengo, para o Gabigol, que ele sabe que está vivendo os últimos momentos dele no Flamengo. Então uma vitória muito importante do Flamengo dentro de um estádio lotado, mais de 55 mil pessoas presentes apoiando a torcida do Flamengo, mas em um gramado terrível, horrível. Com essa vitória, o Flamengo chega a 34 pontos. Ultrapassa o Palmeiras de maneira momentânea, lembrando que o Palmeiras joga nessa noite, para variar, depois do Flamengo, pega o Cruzeiro em casa, o Botafogo vai entrar em campo daqui a 20 minutos, vai enfrentar o Internacional. Primeiro colocado, Botafogo, 36 pontos, Flamengo na segunda posição de maneira momentânea com 34, Palmeiras na terceira posição com 33, o São Paulo tem 30 pontos, tá? E o São Paulo vai enfrentar amanhã o Juventude, também no Mané Garrincha. Boa sorte aos jogadores do Juventude e também do São Paulo nesse jogo, porque o gramado está horrível. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos em relação a esses adversários na briga pela liderança, porque o jogo contra o Internacional foi adiado e ainda não tem data marcada para acontecer. De maneira geral, tem que comemorar a vitória, é óbvio, 3 pontos importantes, bacana, beleza. Mas de maneira bem fria, se a gente for analisar, fazer uma análise bem fria do Flamengo, é para se preocupar. Porque pelo terceiro jogo seguido o Flamengo joga mal. Foi assim contra o Cuiabá, foi assim contra o Fortaleza e foi assim hoje diante do Criciúma. E 3 adversários bem tranquilos. Tudo bem, o Fortaleza hoje tem que ter muito respeito com o Fortaleza, um time extremamente arrumado. O Cuiabá briga na parte de baixo, o Criciúma briga na parte de baixo. E o próximo jogo do Flamengo vai ser contra o Vitória, lá no Barradão, quarta-feira, jogo difícil também, tá? Vitória brigando na parte de baixo e depois o Flamengo pega o Atlético Goianiense. Eu vejo aí com boas possibilidades, lembrando que o jogo contra o Atlético Goianiense é no Maracanã. Então,
2 jogos seguidos aí com boas possibilidades do Flamengo somar 6 pontos. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do pós-jogo. Tamo junto. Tá aí, né, família? Ficamos aí com o nosso giro de notícia, polêmica aí à parte, né? Não tem nada de polêmica. Flamengo fez o seu dever. Na regra diz que não podem tocar na bola com qualquer outro objeto. O jogador do Criciúma provavelmente não tava esperto sobre esse lance e acabou aí dando esse mole, e o Flamengo não tem nada a ver com isso e converteu aí com o Gabigol sendo decisivo para virar o jogo e dar essa vitória ao rubro-negro. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ativa também o sininho de notificação, super importante a sua participação. Um grande abraço, fui.